Hoje, quarta-feira, mais um dia de live, e a gente com a presença especial aqui da nossa parceira Camila Ferreira. A Camila Ferreira ela é psicanalista junguiana, professora de psicologia analítica do Instituto Dalma e comunicadora do canal YouTube Vozes Negras. Bem-vinda, Camila, prazer ter você aqui com a gente hoje. Também temos o nosso parceirão, William Carvalho, mais popularmente conhecido como Will, advogado parceiro, bacharel em Ciências Sociais e Jurídicas, especialista em Direito das Relações do Trabalho, consultor, e agora o Will também está com o canal, né, o seu canal do YouTube, advogado Will Carvalho, com consultoria, com as dicas, esclarecimentos. Isso aí. E a nossa sócia fundadora da coletiva, Patrícia Crepaldi. Muito bom ter a companhia de vocês. E o que é o racismo? Camila, sejam aí, vão. Vou falar e abrir um pouco a respeito do meu entendimento do que é racismo a partir de mim, da minha experiência como mulher preta, a partir dos estudos, porque é importante também a gente procurar autores e pessoas pretas, né, que formulam a respeito disso, né? E uma das pessoas que eu sigo, né, para tentar entender isso é o Silvio Almeida. Ele é professor universitário, jurista, filósofo, né? E o que ele vai dizer para a gente é que o racismo ele é uma estrutura, é um projeto político, econômico, social e cultural que hierarquiza a sociedade em raças. E essas raças, elas são tidas como inferiores à raça dos brancos. E é curioso porque ele diz que o branco em si, ele não é racializado. E que essa raça ela vai poder se dar a partir da biologia e a partir também de características culturais e de um povo. Então, ele dá um exemplo do branco brasileiro, que ele não pensa essa ideia de raça, que ele simplesmente o é. Mas quando ele vai para os Estados Unidos ou quando ele vai para a Europa, é nesse momento que ele sente a racialização sobre o corpo dele. Né? E aí, em específico, a população preta, o racismo ele vai se dar a partir dessa hierarquização biológica, cultural, de inferiorização, de discriminação e de preconceito. E, portanto, de não acesso a absolutamente nada. E sendo um povo, como você bem disse, no caso do Floyd, onde é retirado a sua humanidade. Portanto, eu o trato como objeto, portanto, eu o trato como um animal. E aí, várias outras camadas, e eu acho que o Will entra aí também para trazer aí a perspectiva também do que seria o racismo. Hoje... Oi, Camila. Eu queria pegar um gancho aqui do que a Patrícia falou, o Will e você, para eu não perder essa linha aqui. Por favor. É o seguinte, eu vejo uma frase que me incomoda bastante, porque eu acredito que ela precisa ser desmembrada e ter uma linha de aumento, que é a seguinte: a salvação está na educação. Tudo vai mudar na educação. Eu olho e falo, isso é uma falácia. Por quê? Porque a educação ela é feita por sujeitos que compõem uma sociedade. Então, acreditar que o professor que está em sala de aula, ele está ileso e imune a essas questões racializadas, é uma mentira. Isso é irreal. Então, para mim, a ideia ela é antes. Como você forma os professores, como você forma os profissionais para entrar dentro da sala de aula. Então, quando o aluno disser o lápis cor de pele, ele vai fazer a intervenção. E mais do que isso, como você coloca no currículo essa questão? Como você apresenta pensadores dentro de cada disciplina que são negros para trabalhar a representatividade? Exato.
as próprias histórias. Interessante também a gente pontuar que é assim, quando a gente indica para as pessoas vai estudar história, eu sempre vou dizer, a partir da perspectiva de quem? De quem? Exatamente. Quem é a história que você está procurando? Então, mais uma vez, também é um pouco mais atrás, né? Quem são os pensadores que você vai procurar para contar a história? Então, se você vai pegar, por exemplo, um livro do Sérgio Buarque de Holanda, que é Raízes do Brasil, se você vai pegar lá o clássico Casa Senzala, né, do Casa Grande Senzala do Freire, você tem uma perspectiva, que é uma perspectiva eurocêntrica, é uma perspectiva branca, né? Agora, se você for pegar outros pensadores, se você for pegar Abadias Nascimento, se você for pegar Joel Zito, que escreveu A Negação, se você for pegar a própria Neuza Souza Santos, que escreveu Tornar-se Negro, é outra perspectiva, é outro lugar, inclusive, que você vai encontrar onde o negro está e sempre esteve dentro da sociedade. Então, tem isso também. Vamos estudar, mas a perspectiva de quem a gente precisa. Aí vai falar, uma história tem 3 verdades, a minha, a sua e a verdade. Eu questiono um pouco isso, né? Porque eu vou falar sobre a minha perspectiva, mas como você mesmo disse, né, do mimimi. O que é mimimi? Mimimi é a dor que não dói em mim? Mas qual é o lugar da empatia, né? E qual é toda uma construção histórica que foi feita, apagada, invisibilizada e maquiada e apresentada, né? Então, isso também faz parte do próprio currículo da escola, né? Como ela apresenta esse período de escravidão, né? O material didático das crianças, dos jovens, como isso é apresentado, né? A gente está num momento contemporâneo, esses livros eles precisam ser remodelados e remodificados, assim, com toda certeza. Então, quando a pergunta, né, a discussão hoje da live é qual é o papel da escola no racismo, frente ao combate ao racismo, é a sociedade, porque a escola é um símbolo do que representa a sociedade. Então, essas pessoas que compõem essa estrutura, elas precisam dar passos atrás, porque, bem como falou tanto a Tânia quanto a Patrícia, quem são as figuras que representam o saber na escola? São figuras brancas. Se processar alguém, é o que eu falei, a pessoa dificilmente vai ser presa. Mas olha, gente, vocês conhecem alguém? Você está acompanhando o chat aí, né, Tânia? Pede para alguém mencionar para a gente alguém que foi preso e ficou 3 meses. Olha, 3 meses, tá? Preso porque que ofendeu alguém porque é preta. Essa pessoa que foi ofendida. Não tem, gente, não tem. Então, esperar do Estado não vai ter grandes resultados. Eu concordo com o Will. A minha postura em sala de aula como educadora não parte para essa instância que é um pouco maior que a instância jurídica. Então, eu tenho 2 experiências que me mostram realmente o quanto, com criança, né, o quanto elas reproduzem e quanto não parte efetivamente delas. Então, como é de fato na infância que você de fato forma um cidadão consciente, né? Então, eu tive uma aluna, nessa última escola que eu dei aula, de 5, 6 anos, veio correndo com a mãozinha na cintura e falou: professora, ele me chamou de preta. E ali, naquele momento, eu entendi o que aquele aluno quis dizer quando chamou ela de preta. E entendi que ela recebeu essa palavra preta como ofensa, né? Como eles são muito pequenos, né, então não tem essa formulação, essa teorização toda, e eu não vou trabalhar com eles especificamente a questão racial, eu vou trabalhar a questão do valor que ele tem como indivíduo. Então, eu olhei para ela e falei assim, você é preta? Aí ela parou assim, ficou olhando com os olhinhos para cima, assim, aí ela, sou. Eu falei, quem mais é preto na sua família? Você tem amigo preto? Como que é? Ah, meu pai é preto, minha mãe. Ela falou toda a árvore genealógica dela, falou dos vizinhos e tudo mais. Aí eu falei assim, então, quando ele olha para você ou outra pessoa falar que você é preta, a pessoa está errada? Aí ela olhou para mim e falou, não, eu sou preta. Aí pôs a mãozinha na cintura assim e falou, eu sou preta mesmo, por que você está me chamando de preta? Porque eu sou preta e tal. E aí a sala toda, aí o menino falou assim, aí eu falei,
Se eu olhasse para você e dissesse para você, ô seu branco, você ia gostar? Aí ele falou, mas eu sou. Então, naquele instante, o que eu quis que ela aceitasse era que ser preto não é um problema, porque ela é preta. É claro que o preto dele está carregado de tudo o que a gente sabe, né? Mas naquele momento, para mim, era interessante que ele entendesse, eu sou preta e não tem problema. Eu sou mesmo, minha mãe é preta, meu pai é preto, meu vizinho é preto, meu tio é preto, meu cachorro é preto, e ok ser preto. Né? E como ao longo do tempo, aula de artes na prefeitura é 45 minutos, uma vez por semana, assim, né? Então, você tem que fazer, você tem que rebolar para poder compor, né? Então, de que maneira eu fui tentando trazer histórias infantis com personagens pretos para ela se identificar com esse valor do que é ser preto, do que é ter uma origem africana enquanto valor, né? E uma outra experiência que eu tive foi, que é o clássico, né? Mês da consciência preta, se tem um preto, um professor preto, quem que vai fazer? Isso eu também acho surreal, né? Eu entendo, eu faço duas críticas. A primeira, que tudo tem que acontecer no mês de novembro. Ele tem, porque é um marco para a historicidade, mas ele precisa ser diluído no calendário. Porque o povo acha que a Lei 10.639 é para aplicar só no 20 de novembro, né, Camila? Isso, né? Exatamente. Né? E aí... sim. Eu ia tocar num outro assunto, mas vou deixar para depois, que é a questão religiosa. Aí eu vou deixar vocês comentarem também, porque muitas vezes a lei não é aplicada exatamente por preconceito religioso, né? Sim, total. E aí eu estava numa escola particular, porque eu sou dessas, meu amigo fala, você essa sua ousadia até a hora que você tomar uma invertida, mas eu falei, já tomei várias na escola pública, inclusive, enfim. Chegou o mês da consciência negra, a escola não me chamou, ninguém me chamou para fazer nada, inclusive, né? Eu falei, olha, que diferente, né? Pelo menos as pessoas chamavam, agora nem isso. Falei, quer saber? Eu mesma aí que vou fazer. Então, eu dava aula da educação infantil de 4 anos até quinta série, ali, 10, 11 anos. E aí, qual foi o trabalho que eu fiz? Eu primeiro fazia uma contação de história dos orixás. Então, eu peguei ali Oxóssi e peguei Oxum. Peguei essas duas histórias e trabalhei com todas as turmas e só contei para eles. Não falei exatamente de onde vinha, eu ocultei a africanidade do negócio. Quando terminava, eles precisavam fazer o desenho. Quando terminava o desenho, eu colocava a música de Oxóssi, colocava a música do Oxum e a gente dançava as danças típicas mesmo que compõem ali os dois orixás. No encerramento desse, porque era tipo um projeto, não estava fazendo uma aula, né? Era a pintura dos corpos a partir da leitura desses orixás. Todas as crianças, principalmente as menores, ficaram absurdamente apaixonadas por tudo, pelas histórias, pelas pinturas e pelas danças. Elas passaram o mês inteiro, chegou novembro, ai, professora, porque Oxum e tal. No final do processo todo, é que eu fui apresentar para eles quem eram esses orixás, de onde eles vieram. E aí foi interessante a gente fazer o comparativo dos desenhos, né? Que a infinita maioria eram personagens brancos, assim, ninguém enegreceu esses orixás, né? E foi muito bonito ver o encanto dessas crianças para essa história. E aí a gente fez uma outra roda, fazendo o comparativo, né, de alguns orixás com a mitologia africana, né, de apresentar para eles essa similaridade ou as próprias diferenças, assim, né? E aí uma colega minha do trabalho falou, você vai ser chamada por pais pelo que você está fazendo. Eu falei que eu seja chamada, melhor ainda, a gente vai abrir um campo de diálogo. E a partir disso, eles começaram aí no ano seguinte, né? Eu dei aula para eles de novo e não consegui fazer assim com todas as salas esse mesmo processo, eu fiz em partes, né? E aí, no ano seguinte, professora, você fez a dança com aquela turma e não fez com a gente, você fez a pintura com aquela turma e não fez com a gente, e traz umas histórias, quem são os outros orixás, né? E eles trouxeram isso para um olhar naturalizado. Embora eu tenha feito no mês de novembro, eles levaram isso ao longo do ano, esse desejo de querer conhecer, esse desejo de querer saber.
E ao longo, principalmente com os pequenininhos, né, de 4 anos, eu levava os livros, a gente fazia contação de história, depois a gente fazia improvisação teatral em cima dessas histórias. Eles viam quem eram esses personagens, apelidavam um ou outro, porque você é isso, porque você é aquilo, não num lugar pejorativo, mas em um lugar de brincadeira saudável, né, de uma identificação com as histórias, assim. Então, essa é a minha maneira de trabalhar, sempre foi como educadora em sala de aula. De trabalhar os recortes de uma potência para que você reconheça em você essa potência, porque eu penso muito num lugar que quando a criança não se vê, ela não entende que ela existe. Para ela existir, eu preciso ser a partir do outro. E esse outro é branco. Então, quando eu trago para elas os referenciais pretos, ela se reconhece, se identifica num recorte que não é uma fantasia, é a Mama África, é tudo maravilhoso. Não, mas tem um dado de realidade de pensadores, né? Tem uma realidade, como a Tânia falou, de reis e rainhas que foram escravizados e vieram para o Brasil, né? Então, eu não nego a escravidão, nem a violência dela, e nem a violência do racismo. Mas para a infância, o que me interessa trabalhar em sala de aula é ele entender que a potência de ser preto existe. E que ser preto, essa palavra precisa ser ressignificada de outros valores que não esse lugar do corpo preto, que é o encarcerado, o corpo preto, que é a tiazinha do café. Nada contra a tiazinha do café. Mas a tiazinha do café e a empregada doméstica é resquício direto do processo de escravidão. Então, nesse sentido, eu desejo muito que isso acabe.